Essa chamada está sendo gravada. Pronto, deu certo. Estou permitindo aqui a outras meninas chegando. Então, boa noite, né? Vai começar agora mais uma sala de conteúdo. Para quem entrou depois, todo mês, toda segunda-feira do mês, nós temos uma sala de conteúdo. Dessa vez a gente teve um pequeno percalço que a Renata, né, teve um probleminha de saúde, mas a gente está retornando agora. E é isso. Esse é um espaço para vocês aprenderem mais, para vocês se conectarem mais e também dar um feedback aí de como que está o empreendimento de vocês, ok? Então, vou passar para a Renata, para ela se apresentar, falar um pouquinho dela rapidamente, para a gente entrar no conteúdo. Vamos lá, Rê? Olá, meninas! Que alegria estar aqui com vocês. Tati compartilhou, né? Eu sou novinha aqui no canal, mas estou amando a experiência. Eu tenho falado com a Tati que essa missão confiada a ela é uma missão de tirar o chapéu, né? Algo que Linhares estava precisando mesmo. E eu fico muito feliz de fazer parte de tudo isso junto com vocês. Então, já sou fã de carteirinha do canal, divulgo mesmo, falo para todo mundo, porque a gente precisa transbordar nos ambientes em que a gente governa coisas boas, não é mesmo? Mas vamos lá, né? Eu fui convidada para falar sobre como usar a minha feminilidade a favor da minha empresa. E eu quero começar falando rapidamente sobre mim, né? Para quem não me conhece, eu estou mentora de mulheres de negócios e eu comecei a minha jornada assim como muitas aqui, né? Como muitas membros hoje no canal Salto Alto, tentando dar conta de tudo, buscando provar o valor através do fazer e descobrindo que isso tinha um peso muito grande para mim. Então, isso se transformou em uma história na minha vida, uma história de ressignificação. E hoje eu ajudo mulheres de negócios, mulheres empreendedoras a governarem seus negócios a partir da identidade e não da performance. Então, eu conduzo mulheres aí a assumirem a sua essência como sua cadeira de força, como seu lugar de força. E hoje eu quero que a gente bata um papo aqui sobre isso. Eu vou revelar um segredo aqui para você, que vai ser uma virada de chave no seu negócio. E aí, antes, eu gostaria que a gente pudesse fazer uma rodada rapidinha de apresentações, onde você fala o seu nome, o seu negócio e qual é o papel ativo que você exerce dentro dele. Podemos? Enilda, você pode começar? Quem poderia começar? Eu vou Ligar o começar. microfone e fala. Joia. Então, vamos lá. Meu nome é Elaine Salsinha, sou proprietária da Ativa Estúdio Pilates, que funciona há 11 anos no bairro Interlagos. Hoje eu estou apenas na gestão, né? Até porque eu faço a gestão de outro estado, eu estou morando na Bahia. Uau! Muito bom, Elaine. Que bom que você está aqui. A próxima. Olá, boa noite. Meu nome é Tatiane, moro em Linhares e sou empreendedora no segmento de vestuário feminino. Muito bom. Que bom, Tati, que você está aqui. Esse vestuário tem algo específico ou é no geral? É só feminino, né? E o meu foco são mulheres, digamos, mais maduras, né? Então eu vendo peças de roupa mais elegante, né, Tati? Posso dizer assim? Muito bom isso. Assim, para eu vestir a Renata poderosa, Tá maravilhosa, vendo? Olha aí, ó, amei. que hoje está palestrando para gente, eu vou amar você desfilar com os meus looks. Muito bem. Quem mais pode se apresentar? Acho que as meninas estão tímidas. Gabriela, E a Gabriela, Juliana.
Ah, ela tá fora de casa, daqui a pouco ela chega, daqui a pouco ela conversa, a Gabriela. Nédia, Também, joia. Nédia que deixa nosso ambiente aqui no coworking mais cheiroso, tá, Renata? Às vezes, Bela sua fragrância. Arrasou! né, tá aqui, ó. Muito bom. Que bom, meninas. Mas olha só, então vamos lá. Eu quero dizer que hoje nós não estamos aqui para mais uma palestra, para que que eu esteja aqui falando, mas eu gostaria que isso fosse um bate-papo, né? Para que a gente pudesse realmente compartilhar da nossa vivência, dos nossos desafios também, enquanto empreendedoras, né? Então, eu quero que aqui a gente esteja no espaço, olhando no espelho, e o meu convite é para que a gente olhe para o lugar da onde nós temos governado os nossos negócios, tá bom? Então, vocês têm aí um papel por aí onde vocês estão? Eu gostaria que vocês pegassem o papel, eu quero propor uma atividade escrita, vai ser rápido. Quero que você escreva no papel, sem pensar muito, tá bom? Quem eu sou? Quem eu sou? Escreve e você pode abranger tudo que você quiser, tá bom? Coisas que você faz, os papéis, o que você tem, características, do jeito que você normalmente se descreveria aí. Quem eu sou? Quem já terminou, agora escreve no mesmo papel aí embaixo quem eu sou para o meu negócio. Quem eu sou para o meu negócio. Quem eu sou e depois quem eu sou para o meu negócio. Quem já terminou, escreve aí de 1 a 3 desafios que você está enfrentando atualmente no seu negócio. É sempre importante nós, como mulheres de negócios, mulheres empreendedoras, mulheres que sabemos para onde estamos indo, aonde queremos chegar, e a gente, de volta, né, de tempos em tempos, a gente para fazer uma análise, né, para olhar para tudo isso. Então, tenho certeza que vocês aqui sabem desafios que hoje vocês estão enfrentando. Então, coloque aí lista de 1 a 3, tá bom? Então, quero dar as boas-vindas para quem chegou por agora. A Neia, né? Chegou por aí. Muito bem. Então, vamos lá. Será que pelo menos duas podem compartilhar aí o que você respondeu? Quem você é? Quem seria a corajosa, a mulher corajosa aqui para a gente participar um pouquinho e ganhar uma ativação aqui para o que a gente vai, o que vem pela frente?
Ninguém? Vou tentar aqui um pouquinho, né? Ah, muito bom, Elane. Obrigada pela Não sua consegui colocar participação. muita coisa, mas enfim. Você quer que eu já fale? Pode falar. Então, assim, igual você falou, quem eu sou filha, sou irmã, sou esposa, sou mãe de uma criança de 3 anos e 8, e sou mãe de um bebê, né, um anjinho que mora no céu. Então, tenho também essa questão, né, sou fisioterapeuta, sou pilateira, sou serva de Deus, enfim, tantas denominações, né, sou empreendedora, sou que aí vem aqui quem eu sou para o meu negócio. Aí eu já venho dizendo, né? Sou hoje a líder, sou hoje a gestora, sou eu que cabeço ali, né? Na verdade é meu. Só Aham. eu sinto como um dos desafios é estar longe, é um desafio, né? Porque tem coisas que Uhum. você quer estar ali e você consegue gerir melhor. O outro desafio é justamente, eu não consigo colocar três, né? Mas a princípio é colocar coisas novas para as meninas que estão lá para mim, entendeu? Porque, assim, eu penso que quero fazer aí para elas já não são no mesmo jeito de fazer, então eu tenho essa dificuldade, esse desafio. Aham. Certo. Que bom, Elane, obrigada, tá? Pela Né? sua participação. Mais alguém poderia? Só mais uma para a gente poder conversar um pouquinho a partir disso que vocês estão compartilhando. Quem eu sou para o meu negócio e algum desafio que você possa estar enfrentando atualmente. Tati, você ousa? Qual Tati? Vamos a outra Tati. Mas pode ser você também, Tati. Deixa os meninos falarem. Então, é, vamos conversar então a partir disso, né? Agradecer a Elaine aí, porque quando a gente dá voz, é muito bom, porque às vezes a nossa voz, ela é a resposta de alguma outra mulher que está aí, quietinha, né? Que está pensando, ou que fez alguma pergunta dentro dela mesma e alguém vem e fala, e isso é a voz de alguém que é ativado. Então, eu gosto muito dessas participações nossas, porque isso enriquece bastante a nossa sala de conteúdo. Mas vamos lá. Então, quem está aqui, que fez o exercício, né, que está dentro dessa proposta, pense aí um pouquinho se você escreveu mais aí, se definindo, sobre o que você faz ou sobre o que você tem. Então, por exemplo, quando eu me defino como esposa, mãe, eu estou definindo um papel, certo? Então, eu estou definindo coisas que eu faço, né? Lugares que eu ocupo naquilo que eu faço, como mãe, como esposa, como mentora de mulheres, como filha, como uma empreendedora, né? Então, aqui eu estou me definindo através do que eu faço. E quando eu escrevo que eu me defino através do que eu tenho, né? Seja do meu negócio, seja de coisas que eu possuo, né? As minhas conquistas e tudo, eu estou me definindo a partir do que eu tenho. Mas quantas de nós acrescentamos aí características de quem realmente nós somos, na nossa identidade? Então, é muito natural que quando a gente vai se apresentar, a gente se apresente assim, né? Eu sou Renata Beleza Idoso, uma filha amada de Deus, esposa do Fagner, mãe de 4 filhos, me preparando para ser avó. Então, é natural a gente se descrever dessa forma. E por que que isso acontece? Porque nós vivemos em um mundo onde existe uma, uma pirâmide que nos governa, uma pirâmide que é trazida para nós e que dentro do meu negócio, dentro da minha metodologia, eu nomeei essa pirâmide de pirâmide da performance. Então, a Tati vai colocar aí para gente e eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre essa pirâmide da performance. Então, nós temos uma pirâmide aí e na base dela está o ter, né? Então, as coisas que eu
busco ter na minha vida. Então, se a gente pensar aí, são os nossos resultados, são as nossas conquistas, é aquilo que a gente almeja. Então, está na base. Então, esse é o motivo da nossa ação. Então, tudo que eu faço, que está na linha do meio aí, as coisas que eu faço, ou seja, as minhas ações, os meus comportamentos, as minhas atitudes, elas são movidas para ter. E o que eu preciso ter? O que eu quero ter? Então, dentro desses desafios que vocês colocaram ali, qual o movimento que eu preciso fazer para ter a resposta a esse desafio, para fazer esse enfrentamento, para trazer uma solução? Então, a gente fica pensando o que fazer para ter a solução, por exemplo, para esse enfrentamento. Mas se a gente olhar, também é o que eu preciso fazer para a minha empresa ter lucro. O que eu preciso fazer para a minha empresa engajar? O que eu preciso fazer para eu aumentar meus seguidores? O que eu preciso fazer? E assim vai, concordam? Porque uma empresa, um negócio, ele existe por uma missão, mas também para que tenha lucro, né? Todo negócio que a gente estuda aí na administração, né, isso tudo é trazido em um cursinho simples aí na internet ou no YouTube. Então, a gente fica sempre dentro do movimento do que fazer para ter. E aí, aquilo que eu tenho define quem eu sou. Então, se eu tenho um negócio próspero, né, se eu tenho rentabilidade, se eu tenho. Eu sou automaticamente uma empresária de sucesso, eu sou, né, uma mulher admirada na sociedade, eu sou um modelo, um exemplo, e por aí vai. Isso está fazendo sentido para vocês? Essa dinâmica da pirâmide da performance? E isso envolve das coisas mais simples às mais complexas. Eu estou trazendo esse universo de negócios, mas se a gente levar isso também para a questão individual, né? Isso também se encaixa. Ou seja, para eu ter, por exemplo, vamos pensar que eu quero ter uma casa, né? Eu quero ter a minha casa própria, ou eu quero decorar a minha casa, enfim. A gente fica no movimento, o que eu preciso fazer para conseguir esse resultado, para ter isso? E aí, se eu tenho, isso me define como alguém de sucesso ou não, como uma mulher madura ou não, todos os comportamentos, eles vão definindo o que a gente tem. E aí, a gente vai vivendo nesse universo de performar. Então, aqui, no nosso mundo, no mundo corporativo, mas também no mundo de cada uma de nós, existe esse movimento que exige de nós fazer para ter e ter para ser. Então, se eu tenho isso, eu sou. Se eu não tenho, eu não sou. Mas será que essa é a ordem natural das coisas? Como isso tem sido para nós? Eu falo na minha experiência de vida, isso me custou a minha saúde física, emocional, mental. Eu esgotei o meu sistema na tentativa de fazer para ter, fazer para ter, fazer para ter. Isso me trouxe a um diagnóstico de síndrome de burnout há 8 anos atrás, cefaleia crônica, transtorno de ansiedade generalizada, e eu fiquei 5 anos completamente enferma, tentando recuperar o meu sistema da exaustão que eu levei a ele por conta dessa pirâmide da performance, onde a gente está aqui e é exigido de nós que a gente performe o tempo todo. E isso a gente também leva para dentro do nosso negócio, sim ou não? Né? E aí eu quero apresentar para vocês hoje três espelhos. Três espelhos de empreendedora. E qual é a proposta? A proposta é que você talvez se reconheça em uma delas. Vai ser um espelho. Então, eu quero que você olhe, eu vou apresentar cada uma delas, e eu quero que você olhe e que você veja se você se reconhece em uma delas. Ou em mais, um pouquinho de cada uma, né? Ou em duas delas.
E esses espelhos, eles são formas de empreender, que muitas vezes assumimos para sobreviver dentro desse universo de performance, tá bom? Então, a primeira que eu quero apresentar para vocês aí é a empreendedora armadura. E aí, quem não está com a câmera ligada, mas que quiser participar no chat, vai ser muito bom, tá bom? É bom ter essa interação de vocês. Então, vamos lá. Pode passar, Tati, por favor. A empreendedora armadura é a Ana. Essa é a Ana. Ela tem uma loja no centro da cidade. Quem olha de fora vê uma mulher forte, decidida, que resolve tudo. Se a funcionária falta, ela cobra. Se o fornecedor atrasa, ela corre atrás. Se falta alguma coisa, ela sempre dá um jeito. Todos dizem, a Ana dá conta de tudo. Joga no peito da Ana que ela resolve. Mas, quando a porta fecha e ela chega em casa, Ana sente o peso do mundo nos ombros. Ela não está dormindo mais direito, o corpo está sempre tenso. Dentro dela ecoa uma frase silenciosa. Se eu baixar a guarda, tudo desmorona. Então, eu não posso. Eu preciso, eu preciso estar aqui e fazer isso. Então, Ana, ela governa pelo esforço, pelo controle. O resultado que ela alcança é respeito, metas cumpridas, mas o preço que ela paga para isso é solidão, exaustão, medo constante de fraquejar, irritação, medo de perder o controle. Então, por fora, a empresa funciona, ela tem o respeito, ela tem uma reputação de competência, só que por dentro existe um preço alto que está sendo pago para isso. Então, Ana, ela governa pelo esforço e controle. Ok? E aí? Vão se enxergando aí, tá bom? Quero apresentar para vocês agora a próxima empreendedora. É a empreendedora Círculo. Seu nome é Carla. Pode passar, Tati. Essa é a Carla. A Carla, ela tem um pequeno negócio de prestação de serviço. Ela é doce, querida, atenciosa. Ela sempre dá um jeitinho. Sabe, os clientes, ai, por favor, Carla, dá um jeitinho. E ela vai dar um jeitinho, mesmo sacrificando. Então, ela dá um desconto, ela dá um brinde, ela abre um horário fora da agenda, ela atende fora daquilo que é o combinado, e os seus clientes a amam. Eles dizem, a Carla é um amor. Não existe alguém igual a Carla. Mas, quando chega em casa, a Carla quase nunca tem tempo para si mesma. Ela sente culpa até de pensar em aumentar o preço. Ela percebe que o preço dela está defasado, já tem tempo, mas ela pensa, ah, mas se eu aumentar, eu vou perder meus clientes. Eu vou perder minhas clientes, elas são tão queridas, elas já estão comigo há tanto tempo. Então, Carla teme se colocar limites, perder o amor, perder as pessoas que estão perto dela e que gostam dela. Então, esse é o movimento da. Ela tem por fora clientes fiéis, muita indicação, o negócio dela é visto como acolhedor, ela é atenciosa, está sempre disponível, está sempre cedendo para agradar, mas dentro dela o sentimento é de cansaço, de culpa ao dizer não, de frustração, porque depois que ela diz sim, ela vê que ela se desrespeitou. É uma sensação de invisibilidade muito grande. E aí fica uma pergunta, quando eu cuido de todo mundo, mas quem cuida de mim? Eu não tenho quem cuida de mim. E aí a Carla, ela governa pelo cuidado. Enquanto a Ana, ela governa pelo esforço, pelo controle, a Carla, ela governa pelo cuidado. O resultado é fidelidade, é um ambiente afetuoso, mas o preço é o autoabandono,
a culpa, essa sensação de visibilidade. E aí, tem alguém aqui que se identifica com a Carla? Vocês estão muito quietinhas, hein? Já fui mais assim, hoje eu melhorei muito. É, né? Que bom. Então, e era assim mesmo, Elaine? Isso daqui era um retrato mesmo de você quando você estava governando a partir dessa cadeira? Não é Não assim, sinto a gente? culpa nem nada, mas é aquele cansaço, né? E você se negligenciar, né? Isso, porque aí vem a sensação. Se eu digo não, é que vem a culpa. Então, para não vir culpa, eu vou dizendo sim. Eu vou É, dizendo sim, vou dizendo sim, e aí vem esse cansaço, esse esgotamento. Aí é tipo assim, poxa, eu faço isso para os outros, mas quando é a gente que quer um pouquinho, que pede um pouquinho, parece que não tem a mão dupla, né? É uma via de uma única mão. Aí agora eu quero apresentar a empreendedora vitrine. Seu nome é Vera. Desculpa. É, Vera. Vera. Vera Vanessa é o nome dela. Ela é carismática, comunicativa, sabe se apresentar bem. Onde chega, ela chama a atenção. A loja dela é sempre bonita, o seu jeito conquista as pessoas. Todos comentam que ela é uma inspiração, que ela é presença, que onde ela está tem algo diferente. E ela realmente passa isso. Mas por dentro, Vera vive insegura. Se o elogio não vem, ela desanima. Ela fica pensando: o que eu fiz de errado? Se o post não engaja, ela passa a duvidar do seu próprio valor. Antes de aparecer, ela sente ansiedade, porque ela quer ser perfeita em tudo ali, impecável. E depois que ela aparece, ela sente vazio. Dentro dela, ecoa uma frase: as luzes apagam, eu me apago junto. Então, ela precisa sempre estar em evidência, brilhando. Então, ela sempre aparece impecável, ativa nas redes sociais ou nos encontros do canal Salto Alto, nos momentos onde ela está, sabe, nas feiras, nos negócios, porque ela precisa estar ali, aparecer. Não estar ali, para ela, é sinônimo de não ser vista. Quem não é visto, não é lembrado. Então, ela carrega isso e ela busca uma validação externa o tempo todo. O network dela é intenso, ela é uma pessoa que realmente assim, mostra que é super bem resolvida. Ela por fora tem uma marca pessoal forte, muitas conexões, oportunidades para ela surgem facilmente. Mas por dentro ela carrega uma dor silenciosa de ser, entre aspas, desmascarada. As pessoas verem que, na verdade, no fundo, lá no ambiente seguro dela, ela não é aquilo tudo que ela mostra, que ela performa. Ela tem uma exaustão para manter essa imagem sempre diante das pessoas. E ela sente solidão, apesar de estar sempre rodeada de pessoas, sempre com muitos contatos, mas ela se sente só, mesmo cercada de pessoas. E aí os sentimentos comuns da Vera é insegurança, é pressão por performar, sensação de vazio, ansiedade sobre o julgamento alheio. E ela, então, governa pela imagem, pela presença. O resultado é reconhecimento, mas o preço é viver refém dessa validação externa. E aí? Em qual dessas empreendedoras você mais se enxerga hoje? Ou um pouquinho de cada uma? Ou não? Renata, não me identifiquei em nenhuma delas. Mas pensando aqui, dessa forma lúdica, eu diria que eu sou a empreendedora tal. eu acho um pouquinho de cada. E a gente é difícil porque a gente vai avaliando como empreendedor e no nosso pessoal, porque né, nós somos uma coisa só. Eu vejo essa daqui como as cobranças que a gente tem que ter. Quem não é visto não é lembrado, que você tem que aparecer, que você tem que estar ali.
né? Eu não fico me cobrando nesse sentido, mas eu falo, é uma das coisas que a gente, eu tenho que aparecer. Se eu não aparecer, porque igual na minha empresa, quem aparece sou eu. Elas são os meus braços lá, elas atendem, mas não são elas que aparecem. Deus me livre, elas não aparecem, então tem que ser só eu, né? Então, assim, eu só filmo o rosto, né? Porque meus braços estão lá e aí elas não, elas não aparecem. Mas eu vejo, assim, é um pouquinho de cada, né? A do controle, né? Por exemplo, eu estou à distância, eu sou aquela do controle, é eu que resolvo tudo. E eu comecei a ligar mais algumas coisas, certas coisas, né? Eu falei, não, isso aqui você vê para mim? Ah, tá, então isso aqui você faz assim? Ah, beleza, então, vê quem pode, né? Tentando, assim, porque eu já acostumei desse jeito. Então, aos pouquinhos eu vou dando essa largada, né? Porque realmente, se a gente deixar a culpa, tudo, né, sobre a gente já tem uma responsabilidade grande se a gente ainda não se amar, se perdoar, se sentir bem. Então, assim, é um trabalho, acho que de cada coisa, né? Então, para mim, pegou mais. Eu era muito mais aquela do cuidado, de não saber dizer, de marcar sempre mais na minha agenda. Eu estou começando a me libertar disso também, né? De lembrar da gente, né? A gente precisa. Nossa, eu trabalho com saúde. Se eu não cuido da minha, né? Primeira coisa, se eu não cuido da minha, que venda é essa, né? O que eu estou mostrando? Então, eu já percebi que eu fui mudando mais nisso. E o do controle também estou tendo essa expertise, né? Aí da Vera não sou essa e tal, mas também não fico mostrando que é perfeita, não, não somos, né? Eu vou mostrando vida real e mostrando, assim, que eu posso fazer por mim, como uma pessoa comum, igual você também pode fazer por você, né? A gente trabalha, a gente tem 1000 funções, mas você também pode se cuidar. Aí, para mim, é um pouquinho de cada, assim. E você concorda, Elaine, que esse relato, né, esse testemunho que você está dando, o fato de hoje vocês, né, ter deixado um pouco, né, a que cuida, né, a Carla, isso, isso é dentro de um movimento intencional, ou seja, você sendo intencional de saber talvez o preço que isso te custou, os resultados que você teve. Então, tipo, eu também não posso ser assim, porque é o que você trouxe, às vezes é a questão da saúde que entrou ali no meio, você, poxa, mas eu vendo saúde, como que eu não vou estar cuidando da minha? Então, ou seja, quando a gente sai dessa roda automática que o mundo exige da performance, e aí a gente passa a ser intencional nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas, e rompendo com alguns limitadores. Por exemplo, se eu sei que eu tenho uma tendência de dificuldade de dizer não, então é algo que eu vou, trabalho dentro de mim, de forma intencional, para eu dizer não, e depois eu me trabalhar. Não, eu disse não, porque senão eu iria assim, assim, né? Ia me prejudicar. Então, é um trabalho que a gente já faz intencionalmente. Por quê? Vocês concordam que o mundo corporativo e o mundo mesmo, porque, como falou, a gente está trazendo aqui na questão da empreendedora, mas isso também traz para a nossa vida particular. Está sempre exigindo mais da gente. Fazer mais, fazer mais, fazer mais, o tempo todo fazer mais se eu quero ter. E isso traz uma consequência muito grande para a gente. E, consequentemente, para o nosso negócio. Então, eu quero apresentar agora uma quarta, um quarto arquétipo. Né? Eu quero apresentar agora uma empreendedora que eu chamei de empreendedora essência. É a Elisa. A Elisa, ela também já foi muitas vezes armadura, ela já foi muitas vezes. Ela teve fases que ela acreditava que se ela não carregasse tudo nas costas, se ela não controlasse tudo, nada ia dar certo, as coisas não iriam fluir. Ela já passou noites sem dormir, já assumiu mais do que podia, já viveu com tensão de não poder fraquejar. Ela também já esteve nesse lugar. Ela também já foi círculo, a empreendedora círculo, que doou tanto,
tanto que se perdeu de si. Abriu mão de margem, de tempo, de descanso, só para manter clientes felizes e para que todos a amassem, que ela fosse querida, porque assim ela acreditava que ela ia ter sucesso no negócio dela. Ela colocou tantos outros no centro que um dia ela percebeu que ela mesma tinha saído da roda da própria vida. E ela também já foi vitrine, principalmente quando entrou tudo isso de internet, de você ser vista, de você ter que estar ali, de tantos posts por dia, de não perder os seguidores, da aritmética ali, né? Não sei como que chama direito. Ela gostava de se mostrar, de ser lembrada, de ouvir elogios, porque ela acreditava na máxima: quem não é visto, não é lembrado. Então, ela, ela fazia isso tudo, e quando ela tinha o reconhecimento disso, o coração enchia, né? Ela ficava com o potinho dela ali cheio. Mas quando não, vinha o vazio, e isso doía ainda mais. Então, ela oscilava conforme o olhar das pessoas, a resposta das pessoas através de como eles viam a imagem dela. Mas um dia, a Elisa, ela entendeu algo. Ela descobriu um segredo de como usar a feminilidade dela a favor da empresa dela, do negócio dela e a favor dela mesma. Ela entendeu que nenhuma dessas versões era quem ela realmente era. A armadura era só medo. O círculo era só culpa. A vitrine era só carência. Então, ela descobriu sua verdadeira força e que não estava no que ela fazia. A verdadeira força dela não estava no que ela fazia, nem no que ela mostrava ter, nem no que os outros diziam dela, mas a força estava em quem ela era. Então, ela descobriu um segredo que é o que eu quero compartilhar aqui com a gente. Porque nós cometemos um grande erro. Nós queremos governar fora sem primeiro governar dentro. E essa é uma máxima. Nós estamos errando e estamos, às vezes, sacrificando nossa saúde física, emocional, mental, os nossos relacionamentos, porque às vezes isso se estende até mesmo para o nosso casamento, para a nossa maternidade, para nós dentro da nossa própria casa, porque se a gente não está bem, a gente acaba transbordando do que está dentro da gente. Por quê? Porque a gente está tentando governar do lado de fora, o meu negócio, até mesmo o meu casamento, a minha maternidade, as coisas fora de mim, quando primeiro eu não estou sustentando aqui dentro. Então não tem como a gente tentar sustentar fora sem primeiro sustentar dentro. Então o movimento é de dentro para fora. E aí eu quero apresentar para vocês a pirâmide do autogoverno. Ela retrata o plano original de Deus para nós. O mundo, ele inverteu, ele trouxe uma pirâmide de performance, onde a gente precisa fazer, fazer, fazer para ter, e ter para ser alguma coisa. Mas no plano original de Deus, nós somos. Então, a base dessa pirâmide não é mais o ter. A base dela, ou seja, eu me movimento não é para ter mais, é para ser. O importante é eu estar na minha cadeira de força, ou seja, na minha essência verdadeira. Quem eu sou na essência, que não tem a ver com o que eu faço, nem com o que eu tenho. Então, não tem a ver com os papéis que eu ocupo, com a minha profissão, com o que eu faço, tem a ver com quem eu sou, na minha essência. Às vezes a gente vê muitas pessoas que elas têm um cargo de referência muito forte na vida delas, e quando elas se aposentam, elas se perdem. Elas não sabem mais quem elas são. Ou se o negócio quebra, né? A empresa ocorre uma falência. Além de toda a questão financeira, essa pessoa ela entra num processo de depressão enorme porque ela não sabe mais quem ela é.
Porque, por exemplo, o velho da Havan. Quem é o velho da Havan, gente? É o velho da Havan. A identidade dele está para nós, né? Porque eu não sei como é esse movimento dentro dele. Mas para nós, para o mundo corporativo, está completamente atrelado à Havan. E se acontece alguma coisa com a Havan? Quem vai ser o velho? Ele vai ser o Luciano. É Luciano, não é o nome dele? Eu acho que é. É Luciano Hang, eu acho. Né? E às vezes isso acontece com a gente. Aqui em Linhares tinha o Josival, diretor do estadual. Vocês lembram do Josival? Josival, gente, ó, diretor do estadual desde quando eu era criança, né? Ou seja, todo mundo falava que o Josival do estadual. Josival, diretor do estadual, né? E ele morreu sendo diretor estadual. Mas acontece que muitas vezes, quando a identidade da gente ela está atrelada a algo que a gente faz, a um papel que a gente desempenha, quando por circunstâncias da vida isso não existe mais na nossa vida, quem eu sou? E aí é onde os processos de adoecimento normalmente acontecem. Então, a pirâmide do autogoverno, porque a pirâmide do autogoverno, ela trabalha a máxima de, para governar bem fora, é preciso primeiro governar bem dentro. E aí, como que eu faço isso? Eu faço a partir de quem eu sou, da minha essência, da minha verdadeira essência. E aí, eu faço, ou seja, minhas ações, meus comportamentos, minhas atitudes, elas estão alinhadas com quem eu sou. Eu faço por causa de quem eu sou. Eu não faço para ter a aprovação do meu cliente, eu não faço para que o meu cliente compre comigo, nem isso. Ou que feche um pacote de prestação de serviço comigo. O movimento não está mais no que eu preciso ter, ou no que eu quero ter. Mas eu faço por causa de quem eu sou. E aí o resultado está lá no topo. Ele é uma consequência natural. Então, é como se a gente pegasse uma semente de manga. Eu estou com uma semente de manga aqui na minha mão. Ela é o quê? Quem você é, semente? Eu sou uma semente de manga. A semente de manga, ela já sabe que o fruto dela é manga. Ela não precisa fazer nada para isso. Ela não precisa fazer para o fruto vir. Ela só precisa ser. Então, ela é plantada, ela é regada, ela é nutrida e ela vai crescer, crescer, e o resultado natural vai ser ela dar fruto. Só que a gente, no mundo corporativo e no mundo que a gente vive, a gente é conduzido a ir atrás do fruto. Eu preciso fazer para ter o fruto. Eu fico correndo atrás do fruto, quando na verdade eu já tenho o fruto dentro de mim, como parte de quem eu sou, do meu DNA, da minha estrutura, da minha identidade. Só que isso daqui é andar na contramão do mundo. É loucura para as pessoas. Como assim? Você não vai fazer isso para ter. Não. Eu vou governar a partir de quem eu sou. Quem eu sou? Quem a Elaine é? Quem a Tatiane é? Quem a Emilda é? A Gabriela, a Giovana, a Nédia, a Néia? Quem? Quem eu sou? Aquela que, se eu deixo de ter a minha loja de vestuário feminino, por exemplo, no caso da Tati, eu continuo sendo, tendo ou não tendo. Quem a Tati é, tendo ou não o canal Salto Alto? Quem a Elaine é, tendo ou não o seu estúdio de Pilates, né? É de Pilates? O seu estúdio de Pilates. Quem a Renata é, sem ser a mentora de mulheres, sem aquela que conduz mulheres. Quem eu sou? Por quê? Semana passada eu fiquei doente. E aí eu vou deixar de ser porque eu não estou fazendo, porque eu não estou performando? Nós também temos os nossos processos na vida.
Existe primavera, verão, outono e inverno. Só que nós somos os únicos seres vivos, criação de Deus, que resistem aos processos. A gente não vê a mangueira quando é tempo do outono, onde as folhas começam a amarelar, a cair, e ela vai passar por um processo de renovação. A gente não vê a mangueira colando as folhas dela. Não, peraí, você não pode cair, não. Pega a folha e cola nela mesma. Já viram, gente? Uma árvore colando sua folha. Não, você não pode, não. Ai, ai, ai. Aí tá colando uma, que a outra já tá molinha, né? Aí cai e pega. Não, pega lá. A gente não vê isso. Mas nós vivemos assim. Por quê? Por conta da pirâmide da performance. A gente não respeita os tempos e as estações, os processos, a gente se exige o tempo todo estar bem, performar, dar uma resposta, saber o que falar, saber o que fazer, em toda situação. E principalmente nos nossos negócios. Quem aqui tem a tranquilidade de dizer que fez alguma pergunta, eu não sei a resposta, eu vou falar, olha, nesse momento eu não sei te responder. Normalmente a gente se cobra para quê? Para saber o que responder, para saber o que falar. Então, a pirâmide do autogoverno, ela tem uma ordem. Primeiro você é, depois você faz. E por fim você tem como resultado e consequência natural. E isso foi o que Elisa descobriu. Ela descobriu essa pirâmide. Ela descobriu que a verdadeira feminilidade, ela é um código de origem. Foi a mulher, presta atenção, todas nós que estamos aqui, houve uma escolha de Deus, o nosso Criador, de que nós nascêssemos mulheres, que nós tivéssemos o feminino instalado em nós. Quando Deus ele criou Adão e Eva, e ele soprou fôlego de vida na narina de Adão, ele colocou da essência dele, a essência divina, em Adão. Quando ele tirou uma costela de Adão para formar Eva, ele tirou uma parte da essência divina dele que estava em Adão e colocou em Eva. E essa parte é a parte do feminino, da sensibilidade, da nutrição. Então, nós fomos escolhidas por Deus para ser mulheres e ele nos deu poderes, atributos, forças que é exclusivo do feminino. Nutrir, embelezar, gerar vida, ter sensibilidade, ter visão, ter uma compreensão abrangente das coisas. Isso ele deu para o feminino. Mas muitas de nós estamos rejeitando esse feminino e adotando para nós características que são do masculino. E quando nós estamos na nossa cadeira e nós estamos operando a partir de características masculinas, a gente pode até fazer, mas isso pesa. O nosso maior poder é quando nós usamos o que é característica nossa, exclusiva do feminino. Tem coisas que só nós conseguimos fazer. Por exemplo, gerar vida é uma característica exclusiva do feminino. Mas será que estamos gerando vida nos ambientes que estamos, por exemplo? Nos nossos relacionamentos, na nossa empresa, no nosso negócio? Ou a gente está, a partir de um movimento masculino, tentando prover, tentando caçar para realizar, porque esse é um movimento masculino. Então, a partir de que lugar nós estamos exercendo o governo do nosso negócio, o governo da nossa vida?
Então, quando Elisa, ela encontrou a sua essência, algo dela mudou. Ela começou a governar de dentro para fora. Ela não precisava mais provar, agradar, esconder. O negócio dela passou a ser reflexo da identidade dela e não da falta. Então, não era mais o que eu preciso fazer para ter, ou fazer para não ter. Porque às vezes é também não ter inadimplência, não ter, né? Às vezes é para não ter também. Mas quando você governa, né, uma empreendedora essência que governa a partir da identidade, por exemplo, se eu sou estratégica, eu vou ter movimentos, atitudes, ações por causa de quem eu sou uma mulher estratégica. Aí o foco não vai ser a falta, o que eu preciso ter. Então fica mais leve. Isso é poder. Quando a gente foca na falta, a gente está sobre uma raiz de escassez. E aí a gente teme, a gente se preocupa. Nosso movimento fica no fazer para ter. Mas quando nós estamos governando a partir de quem somos, dos nossos potenciais, das nossas características fortes, a gente vai agir com base nisso. Então, é mais leve. E aí a gente está sobre uma raiz de abundância. Então, a gente não corre mais atrás do fruto. O fruto, ele vem naturalmente. Está fazendo sentido para vocês? Tá? Então, o negócio de Elisa, da empreendedora essência, passou a ser reflexo da sua identidade. Então, hoje ela trabalha com clareza. Quando ela precisa tomar decisões, ela toma decisões em paz. Ela descansa sem medo de perder. Ela não vive no movimento de eu preciso fazer para ter, fazer para não ter, fazer, fazer. Não. Ela descobriu que o fruto não vem de esforço exaustivo, onde se ela deixar de fazer, não tem fruto, mas vem de uma raiz bem plantada. O sucesso, a prosperidade, os resultados vêm de uma raiz bem plantada. E a raiz dela está em quem ela é como essência, na sua identidade original. Então, ela governa por saber quem ela é. E aí, meninas, eu posso afirmar que quando a gente sabe quem a gente é, tudo que a gente faz ganha sentido. E o que a gente tem se torna só uma consequência disso. É impossível não ter quando a gente faz por causa de quem a gente é. Agora, quando a pirâmide está ao contrário, aí é possível sim. Não ter, deixar de ter, e a gente faz, se desgasta. Então, esse é o meu convite para vocês hoje. Esse é o segredo, né? Para governar bem fora, para ter sucesso no nosso negócio, para fazer o nosso negócio crescer, a gente primeiro precisa governar dentro. E governar a partir da minha força, das minhas características natas, porque eu sou feminino, eu sou do feminino, nutritiva, sensível. Agora, e também das minhas características pessoais, que a Renata tem as dela, a Tati tem as dela, a Elaine tem as dela, a Gabi tem as dela, cada um tem as suas individuais, que só você faz do jeito que você faz. Aquelas coisas que você faz com a mão nas costas, que é natural de você e que te acompanham desde quando você era criança. Esse é o lugar a partir de onde você deve governar. E eu quero agora que você pense um pouquinho. Talvez você tenha aqui se reconhecido um pouquinho na Ana, na Carla, na Vera. Mas essas não são identidades. São máscaras de sobrevivência. Nenhuma delas é quem você realmente é. A sua essência não é armadura, não é círculo, não é vitrine, não é tantas outras coisas aí que a gente nem trouxe aqui. A sua essência é a mulher que governa. Você tem autoridade e autorização para viver dessa maneira. Como aquela que vive a pirâmide
original, a pirâmide de Deus, o plano de Deus para nós. Ser, fazer e ter. Ter como fruto, como consequência de quem eu sou. Porque quando a gente sabe quem a gente não precisa se esconder atrás de armaduras, nem nos perder em círculos, nem viver de vitrines. A gente apenas governa de dentro para fora, com raiz, fruto, legado, tudo fica mais leve. A empreendedora essencial ela não precisa se provar, porque ela sabe quem é. E quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. Não precisa agradar, não precisa se esconder. Você só precisa saber quem você é. Governar bem dentro, para governar fora com paz, com consistência, com fruto. Então, agora eu quero que você volte aí ao papel onde você escreveu quem você é. Dá uma olhadinha aí para ele. Perceba as coisas que você colocou. E o meu convite agora é que você escreva de novo quem você é, mas a partir desse lugar da essência. Quem você é de verdade, sem papéis, sem títulos, sem máscaras, sem conquistas. Quem você é? Escreva. Pense nos seus pontos fortes, nas suas habilidades, nas suas características marcantes, em coisas que são só suas. E que todas as vezes que você está nesse lugar, os resultados eles vêm, eles acontecem, eles fluem. Qual é o seu lugar de força? Porque às vezes a gente passa tanto tempo buscando fora e ignorando que tudo que a gente precisa já está dentro. Compartilharam? Escreveram? Alguém gostaria de compartilhar? Como ficou agora? Antes eu tinha até colocado, que eu coloquei assim, né, embaixo do mãe, filho, e coloquei, eu sou criativa, positiva, grata. Então agora eu coloquei outras coisas que eu esqueci até de ler, né? Aí eu coloquei ponderada, sensível, verdadeira, sensata, enfim. E ali para o meu negócio eu tinha colocado, né, que eu sou a líder e tal, mas eu tinha colocado que eu sou uma mulher criativa, né? E estou ali na eu ponho assim, a criatividade não é só de criar coisas novas, mas é criar essas estratégias, a gente tem que estar sempre se renovando, e Perfeito. se transformando, né? Então, nesse sentido que eu tinha colocado. E aí, olha que legal, Elaine, você trouxe essa característica sua da essência, criatividade, né? Uma mulher criativa. E aí você compartilhou com a gente alguns desafios, né, que você colocou. Então, ou seja, antes, quando a gente está lidando com desafio lá na pirâmide da performance, a gente fica, o que eu preciso fazer para poder fazer com que as meninas lá façam aquilo que eu crio e tal, né? Aquilo que você compartilhou com a gente aí, acho que foi o segundo desafio que você trouxe, né? Outro desafio, primeiro, é como fazer isso de longe agora, né? Não estando próximo. Então, a gente fica, o que que eu vou fazer para isso, né? Para ter uma solução. Agora, você pensando no governo, né? Na pirâmide do autogoverno. Você pensa, quem eu sou? Ah, eu sou uma mulher criativa. E o que eu faço sendo essa mulher criativa? Entende que não tem o peso do ter que fazer algo para aquele desafio, mas você age a partir de quem você sabe que você é. Você não tem que ir lá na loja comprar criatividade para você colocar aqui para você fazer algo. Você já é, você é criativo. Então, quando você se conecta com essa força, com essa essência, flui.
De repente você tem uma estratégia, você tem uma ideia, um insight, e mesmo sendo para as meninas aqui, porque você conhece as meninas. E aí você sabe, porque tem uma característica aí que você colocou, que você vai saber extrair o melhor de cada uma na singularidade delas, onde elas também não vão ter que fazer para algo. Mas o que a fulana vai poder fazer com base em quem ela é? E a outra? E aí você vai com a sua criatividade, com a sua versatilidade, com essas características que você colocou, você vai extrair o melhor delas, mas a partir desse lugar. E só de pensar um pouquinho assim não se torna mais leve? Sim, e eu queria até partilhar, eu sempre falo muito sobre conexão, trabalho com movimento, corpo. Quando a gente se conecta com a gente mesmo, as coisas vão fluindo. E quando eu comecei a estudar sobre gestão, eu estudei para ser fisioterapeuta, né? E não gestora. Era um peso, eu sofri muito, era esse peso, essa cobrança, eu tenho o quê, meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso para ter aquilo. E foi assim, eu falei, eu quero correr daqui. Nossa, para mim foi assim, insuportável. E Porque eu falei, você estava num lugar aí que eu não fui era seu. amadurecendo isso e buscando, porque eu falei, nossa, não dá para viver assim, não. E é isso, a gente, como mulheres, a gente vai se cobrar, porque quem que era a pessoa dos negócios, os homens, né? E a gente deixa morrer a nossa feminilidade. A gente morre para nascer aquela que precisa, como se fosse aquela ali a da imagem, né? Que eu não Exatamente, lembro o nome. exatamente. E aí, olha só que interessante. Nós podemos exercer esse lugar, que os homens antes eram só eles que ocupavam, mas não do lugar de homem, não no lugar do masculino, porque a nossa força não é masculina. E eu posso liderar, eu posso gerir, eu posso estar nesse lugar, mas sem ser como um homem estaria. Porque a gente quer E essa é a copiar grande o homem, porque se diferença. o homem é assim, a gente copia, né? Meio que o mundo te faz isso, e a gente não. A gente, trazendo a nossa feminilidade, a gente pode fazer também o papel deles, né? Como eles, o papel que eles E não é o não papel eles, deles, o né? papel que É eles o atuam. lugar, exatamente, porque Deus criou mulheres para estarem em lugar, por exemplo, promotoras de justiça, Sim, juízas, médicas, cirurgiãs. Eu creio que Deus criou mulheres para ocuparem essas áreas de governo, mas fazerem isso a partir do feminino sim. e não do masculino. E às vezes a gente acha que a gente precisa estar lá, e dizer, sabe? Porque senão as pessoas não vão respeitar. Não, não tem nada disso. Né? Então, vamos pensar nisso. Vou lidar com os desafios que hoje o meu negócio está atualmente vivendo a partir de quem eu sou. Eu vou fazer por causa de quem eu sou. Certa de que se eu sou uma semente de manga, o meu fruto é garantido. Eu só preciso regar, dar nutrientes ali para aquele solo, cuidar disso. E o que que isso inclui quando é com a nossa vida? É o nosso cuidado, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo. Porque o fruto vem, não tem como ser diferente. É a mesma coisa se eu saio daqui e eu quero ir para a Vitória. Se eu for seguir o trajeto, tudo direitinho, não tem como eu não bater em Vitória. Eu vou chegar em Vitória. Eu só não vou chegar em Vitória se eu pegar outro trajeto, outro percurso, eu for para outro lugar. Mas se eu fizer as coisas como elas já estão determinadas para ser, eu vou chegar em Vitória. É a mesma coisa, nós vamos chegar nos resultados. Só que quando a gente entra lá na armadilha da pirâmide da performance, aí realmente tudo pesa. Tá bom, meninas? Eu quero convidar para um momento final aqui. A Tati vai compartilhar. Eu preparei um material premium para vocês, né? É um playbook, onde tem ali as empreendedoras arquétipos. Então, eu tenho ali de uma forma mais detalhada, empreendedora armadura,
como que ela aparece no negócio, os resultados por fora, o preço pago por dentro, sentimentos frequentes, crenças de base, a linguagem que denuncia, um checklist de identificação para eu perceber se eu, né, se eu me identifico aí, perguntas espelho para a gente se fazer, para avaliar, para refletir, uma microativação, frases de reenquadramento para você ressignificar tudo isso. Eu estou sugerindo um primeiro passo para o rompimento, então, um passinho simples. Por exemplo, na empreendedora da armadura, o primeiro passo de rompimento que eu sugeri, delegar uma tarefa importante, com critérios claros, mas sem pegar de volta. Então, atividades práticas que a gente pode fazer para começar a sair desse lugar, uma palavra âncora para você estar ali dentro de você, para ter o seu foco, por exemplo, a mulher, a empreendedora armadura, a palavra âncora dela é rendição consciente. Então, é tudo com intencionalidade, tá bom? Então, é no outro, Tati. Naquele outro link. Ah, é o outro? Ah, então. Você me passa certinho. Tá, Né, no primeiro que eu tinha te mandado. Mas depois tá. a Tati vai colocar lá, tá bom? E aí tem isso de todas elas, da empreendedora armadura, da círculo, da essência, da vitrine, da essência, e, e movimentos aí que você pode fazer para isso, tá bom? Então é um presente meu para vocês. E em breve eu vou divulgar um workshop que eu vou fazer, chamado Presença Inteira, e que vai trabalhar a partir disso que a gente viu aqui, né? É como aprofundar um pouquinho nessa jornada aí. Então, fica o meu convite para vocês, se isso conversou com vocês, se fez sentido, né? Se mexeu com algo aí dentro de você importante, tá bom? Fica o meu convite, vou editar, tipo, na época para compartilhar né, no canal. Quero ver vocês lá comigo, tá bom? Antes da gente fazer esse momento final, alguém gostaria de compartilhar, de dizer como foi para vocês esse momento? É bom quando a gente vê os rostinhos, né? Igual a Gabriela entrou, a Tati também apareceu aí. É bom que a gente vai, pelo menos, com essa troca visual, né? Aí eu vou Giovana está falar. compartilhando aqui que Eu vou amor. falar. Vou falar. Posso falar? Ei, Tati. Pode. Fala, Gabi. Oi, meninas. Renata, eu entrei mais cedo, sabe onde eu estava? Na casa da Maíla do Sérgio. Estava lá. Sério. Sim, aí Maíla falou, ai, conheço minha amiga, depois eu vou falar com ela. Mas a gente estava lá ouvindo, eu estava escutando, precisei passar lá com meu esposo, né, que é o irmão do Sérgio, e aí eu estava escutando, doida querendo voltar para casa. E assim, a Tati Sardinha, que não é a Serafim, ela sabe um pouquinho da minha caminhada, a Serafim sabe um pouquinho, né? E eu acho interessante que tudo isso que você vem falando vem de encontro com o meu ideal hoje, a minha motivação de estar empreendendo. Porque vem dentro de um amadurecer mulher. Mulher, quando faz 38 anos, ela parece que para e fala assim, ei, o que eu fiz da minha vida até hoje, né? E a minha caminhada até hoje tem muito família e fé, muito junto. E nisso veio uma necessidade de eu empreender, em busca de família também, e do ter. Mas é interessante, como tudo que você falou, me fez ter certeza que meu caminho está certo. Porque o plano que eu faço hoje do meu negócio é baseado no que eu sou. Sem pressa, em passos meio calculados, né, Tati? Está demorando até demais, né, Tati? A Tati dando ok lá, ó. Mas é porque eu penso que sim, é do jeito que o Senhor quer. Eu penso em Deus também, no que eu busco, né? E a ideia de entrar no canal Salto Alto desde o ano passado, aí a Serafim sabe, já conheço ela, é linda, maravilhosa. E ouvir você hoje, Renata, foi maravilhoso para eu falar assim, sim, Senhor, ele me confirmando que eu estou caminhando para empreender para um lugar muito bom. Hã?
aqui, Senhor, para a sua vontade. Amém, né? Ô, Porque Gabi, eu tenho um outro trabalho, Renata. Eu sou aquela primeira empreendedora, se for pensar como pessoa. Aquela que domina, aquela que resolve tudo. Eu estou parecendo um robô lá, madura, né? meio triste. Eu estou resolvendo, chega problema que resolve a Gabriela. E depois eu estou estafada em casa. Então, essa característica eu já tenho. E aqui é a minha fuga de me conectar comigo mesma, em busca de me conectar comigo mesma e com a minha essência, né? E quem eu sou. Então, eu busco essa característica aqui com a minha fé. Então, os dois juntos, daqui uns dias que quem sabe, vai estar tudo pronto já. Sim. E aí, Gabi, no início você falou, né? Empreender também pela necessidade de ter. Risca isso. Risca isso do seu campo mental, sabe? É isso, é o empreender por causa de quem eu sou. O que eu vou fazer, os meus movimentos, vão ser a partir da minha essência. E aí, o resultado não tem como não ser você ter. Sim, por isso que eu não quis riscar isso, porque isso vem, né? Mas que eu estou Vai vir. Não certo. tem como, gente, não vir quando nós estamos no nosso lugar de essência, de força. Não tem como. Não tem. Lembrem da semente de mangueira. Só precisa plantar, nutrir, regar. Que o fruto vai vir. Sem esforço. A mangueira não fica assim, ó. Ai, saiu uma manga. Não, gente, ela não faz força. Entende? Ela só Vai, água. vai, manga, vai, manga. Manga tanta, 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 que dá pra gente dar pros vizinhos, pra família toda, não é assim? Então, é isso que eu desejo. Que bom, Gabi, que bom. Maravilhada com esse testemunho. Obrigada por compartilhar com a gente. Tati, você vai falar? Renata, antes de você fazer a prática final, eu vou pedir para quem não abriu a câmera, quiser abrir, né? A gente dá um sorrisão para fazer um print, né? Tá Verdade. aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar todo mundo. Ai, gente, ó, essa questão é Tudo lindo, gente! Só maravilhosas, Tati! Ah, Ai, que lugar bom que a média tá, o melhor lugar do mundo! Não é nada, eu acabei de colocar remédio no ouvido, aí eu tenho que ficar deitada. Fica inquieta, mulher, mas dá um sorrisão. eu tô tentando colocar todo mundo aqui, mas eu não sei mexer, gente. Trem, desculpa. Vai aparecer algumas. Ah, só vai aparecer quem tá aberto. Beleza, então, sorrisão. Vou dar um print aqui no celular e um na tela. Sorrisão. Agora, computador. Isso. Aí depois eu compartilho lá com vocês. A Renata vai fazer a prática, né? Que ela combinou aqui, que ela preparou para vocês. E depois que ela fizer, não saiam, porque eu vou gerar o link aqui para vocês fazerem um check-in dessa aula e acumular os diamantes rosas dentro da plataforma, tá bom? Para quem não pegou, para quem não sabe, os diamantes rosas é uma forma que a gente no canal Salto Alto encontrou de ajudar a gente a monitorar vocês, o desempenho de vocês dentro do canal, o que vocês estão gostando mais, o que vocês estão participando mais, o que está sendo bom para vocês e também para vocês analisarem e acompanharem a performance de vocês no canal, porque nós somos um ecossistema, né? Então, a gente tem várias ações que a gente desenvolve durante o ano todo. E a gente está preparando uma surpresa para esse ranking, né, de diamantes rosas aí no final do ano, no nosso encontro de final do ano, que é o Celebration. As meninas estão chegando aí. Todo início de dezembro tem nossa festa com um prêmio Salto Alto de Empreendedorismo. E hoje eu acabei de marcar uma data prévia. Em breve vou confirmar, mas já está marcado para o dia 9 de dezembro, lá no Business Lounge, novamente. Ano passado foi incrível e esse ano eu tenho certeza que vai ser mais ainda. E aí a gente tem período de inscrição, vai ter preparação, tapete vermelho para a gente desfilar e muita coisa boa para a gente celebrar o nosso ano. Então, vocês já vão se preparando.
Tá bom? Então vamos, Renata, para o seu momento. E aí depois eu jogo o link aqui. Na verdade, eu vou deixar o link aqui, mas aí vocês fazem um check-in depois, tá bom? Vamos lá, então, meninas. Quero que vocês fechem os olhos por um instante, possam estar de uma forma confortável, com seus membros, seus braços, mãos todos livres, e que você possa respirar aí, se conectando com a sua essência. Imagine a mulher que você tem sido até aqui. A mulher da armadura, sempre forte, carregando tudo. Ou a mulher do circo, cuidando de todos, mas esquecendo de si. Quem sabe a mulher da vitrine, sempre precisando ali ser lembrada, notada, reconhecida. Respire fundo e veja essa mulher diante de você. Olhe para ela. Reconheça o peso que ela carrega. Agora, abrace essa versão. Diga para ela, obrigada por ter me sustentado até aqui. Obrigada por ter me sustentado. Mas hoje, eu não preciso mais viver assim. Hoje eu escolho a minha. Hoje eu volto para o lugar original. Ser, fazer, ter. Eu sou filha. Eu sou escolhida. Eu sou amada. E quando eu sou, meu fazer ganha sentido. E o fruto vem como consequência. Respire fundo, entendendo que você está saindo daqui diferente de como você entrou. Porque hoje algo se moveu dentro de você. Hoje você se lembrou de quem você é. E quando você lembra quem é, nada pode te parar. Então, levante a sua cabeça, olhar na direção do horizonte, ainda de olhos fechados. Faça uma âncora pondo a sua mão no seu coração. E nós vamos fazer uma declaração coletiva. Peço que vocês repitam em voz alta. Hoje eu declaro que não sou mais refém da armadura. Que não sou mais Nem refém da armadura. prisioneira, Nem prisioneiro nem prisioneira do ciclo. do ser. Nem dependente da vitrine. Nem dependente da vitrine. Eu reconheço Eu reconheço que essas foram máscaras de sobrevivência, que essas foram máscaras de sobrevivência, mas não definem a minha identidade. mas não definem a minha identidade, do que eu sou. Eu sou filha, Eu sou filha, eu sou escolhida, eu sou escolhida, eu sou amada. eu sou amada. E porque eu sei quem eu sou, E porque eu sei quem eu sou, eu não preciso provar nada, eu não preciso provar nada, nem agradar a todos, nem agradar a todos, nem viver da aprovação do outro. nem viver da aprovação do outro. Eu sou livre para ser essência. Eu sou livre para ser essência. E porque eu sou, E porque eu sou, eu faço a partir de verdade. eu faço a partir de verdade, E o fruto vem como consequência. e o fruto vem como consequência. A minha feminilidade não é peso, A minha feminilidade não é peso, não é fraqueza, não é fraqueza, não é adorno. não é adorno. Ela é força, Ela é força, ela é governo, ela é governo, ela é a minha cadeira de autoridade. ela é a minha cadeira de autoridade. A partir de hoje,
partir de hoje, eu me autorizo a governar primeiro dentro, para depois governar fora. E porque eu floresço em quem sou, tudo ao meu redor floresce também. Este é o meu novo tempo. Este é o meu lugar de governo. Este é o meu chamado. Viver como empreendedora essência. Tome mais uma respiração profunda. Permita que isso tudo conecte dentro de você. Sinta sair da sua mão direto para o seu coração e penetrando todo o seu corpo uma luz forte, muito radiante. Veja essa luz iluminando todo o seu ser interior. Respire fundo mais uma vez. Se abrace com gratidão, um sorriso leve no rosto. Agradeço por estar aqui agora. E no seu tempo, você pode abrir os olhos, e sentindo seus pés no chão, se movimentando um pouquinho. E respirando com gratidão por esse momento que vivemos aqui. Muito obrigada. Que lindo! Ai, tenho certeza que foi muito importante, assim como foi para mim, com certeza foi para vocês que estiveram aqui com a gente. Renata, a gente que diz para você gratidão, né, por dividir conosco um pouquinho, né, do seu conhecimento, né, o que você traz aí dentro dessa jornada para as mulheres. Eu tive a oportunidade de acompanhar o finalzinho ali do seu workshop, né? E, assim, é algo surreal mesmo, gente. Então, assim, vocês que têm vontade de se aprofundar mais nesse tema, às vezes, quando a gente mexe, né, em algumas feridas profundas, incomoda, mas é onde a gente se liberta, né, Renata? E é onde a gente constrói, reconstrói aí a nossa essência mesmo. Então, assim, gratidão pelo seu tempo, por mesmo, né, ter passado os desafios aí de saúde, hoje está aqui com a gente e trouxe esse conteúdo tão lindo e tão rico. Então, que vocês, meninas, aproveitem, contem para as outras meninas que não estão aproveitando as aulas, quanto conteúdo bacana que a gente tem aqui. As nossas aulas são ao vivo, mas elas ficam gravadas também. O bom do ao vivo é que aqui a gente está na conexão, né? A gente pergunta, a gente tira dúvida, a gente se conecta, né, nessa frequência gostosa. Mas a gente entende que nem toda vez todo mundo consegue, mas as aulas ficam gravadas lá dentro da plataforma para a gente ouvir e assistir quando quiser e de onde quiser. E dessa vez agora, além da gente salvar a aula, a gente vai disponibilizar o material que a Renata preparou para vocês. Então, assim que a gente subir da plataforma, a gente envia o link lá no grupo, mas é só vocês acessarem também a aba Conteúdos, tá bom? Eu coloquei o link aqui nas mensagens para vocês fazerem um check-in. É só clicar. Quem já tem o login e senha já da plataforma já vai direto os 50 diamantes lá para a plataforma. E qualquer dúvida também, gente, só para encerrar, dizer que o canal São Paulo está aqui como uma rede de apoio, né? A gente tem vários canais de comunicação com vocês e, mais ainda, um espaço presencial, onde quando vocês tiverem alguma dúvida ou precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato com a gente, vir aqui. Se eu puder atender, a Loriana está aqui, né? Então, ela está por dentro do que está acontecendo no canal e também para a gente poder ajudar de outra forma, dando um direcionamento, né? Estamos aqui para apoiar vocês.
tá bom? E quem quiser ser a próxima colaboradora de conteúdo, é só entrar em contato com a gente também, que a gente providencia esse momento para vocês dividir o conhecimento de vocês e divulgar o trabalho. Ok, meninas? Uma ótima semana, que Deus abençoe a cada uma de vocês. E é isso aí. Obrigada. Obrigada, beijo. Beijo, tchau. Beijo, gente. Tchau.